Oi, meu nome é Laura Isbel e hoje eu vou falar tudo o que eu sei sobre síndrome de Tourette. Então, na verdade eu não vou falar tudo o que eu sei porque eu não vou falar aqui sobre abordagens educacionais, nem acho que não vou me estender muito sobre tratamentos. E esse vídeo, ele vem de um trabalho que eu apresentei para o meu curso de inglês. Inclusive aqui tem um vídeo antigo que é a minha apresentação, mas ela não tá completa, tá toda em inglês. Então eu resolvi gravar em português. Então, vou começar. Aqui tá o meu trabalho, por isso que tem esse barulho. E vou começar. A síndrome de Tourette, ela foi identificada por um médico chamado Gilles de la Tourette. E ele identificou essa doença pela primeira vez em 1885. Ele descreveu como a doença dos tiques convulsivos, não compulsivos, eu confundi isso. E ela também pode ser chamada de doença de Gilles ou doença de tiques, além de síndrome de Tourette. Agora eu vou falar sobre o que é a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette ela é uma patologia neurológica e ela é caracterizada por tiques motores e vocais. Motores significa que... Acho que não precisa explicar isso, né? Mas vou botar um negocinho aqui. Motores e vocais, e esses tiques são todos involuntários. Os primeiros sintomas dessa síndrome começam a aparecer ainda na infância, por exemplo, por volta dos 5 anos de idade. E ela é uma doença crônica, então ela pode durar muitos anos ou a vida inteira da pessoa. Eu digo muitos anos porque tem alguns casos... Passou uma moto, tá. Porque tem alguns casos em que depois da adolescência, da fase da puberdade, a síndrome simplesmente desaparece ou diminui muito. Mas são uns casos meio raros. Mas acontece. Então, no começo da síndrome, ela pode passar despercebida, porque os sintomas são bem brandos. Tipo, os tiques são muito simples e muito sutis. Eles podem começar com os tiques motores, podem começar com piscar de olhos, mexer a cabeça, também pode ser tensionar os músculos da face ou outros grupos de músculo. E ele também pode ser como tocar ou empurrar e bater em objetos ou em outras coisas, ou em si mesmo. Mas são coisas que começam a passar despercebidas nessa fase da primeira infância. Os tiques vocais, eles incluem sons simples, limpar a garganta, tossir, falar algumas sílabas. E quando eles são mais complexos, eles envolvem palavras, frases e repetir o que as outras pessoas dizem ou o que é dito num desenho, alguma coisa assim, que se chama ecolalia, que também é comum em crianças, em pessoas autistas e em outras síndromes, em outros transtornos. Além disso, tem a coprolalia. Muitas pessoas que, tipo, já ouviram falar da síndrome de Tourette, ouviram falar desse estereótipo, que é a coprolalia, desculpa. A coprolalia, ela é caracterizada por falar palavrões, palavras obscenas, gestos obscenos ou frases com conotação sexual, mas tudo isso é involuntário na síndrome de Tourette. Então, as pessoas não devem ser julgadas por isso, até porque elas não têm a intenção de ofender ninguém e é involuntário. Inclusive, tem um youtuber que retrata isso, acho que é Dileira o nome dele. Ele é youtuber de jogo e tal, eu não acompanho muito, só ouvi falar. No final, eu vou falar alguns casos famosos de pessoas com síndrome de Tourette que talvez você não conheça. Então, é melhor esperar. Tá. A coprolalia também, ela não é tão comum quanto as pessoas pensam que é. Porque na maioria das vezes que personagens, essas coisas que têm a síndrome de Tourette são retratados, eles são retratados como sendo essas pessoas que falam palavrão, fazem gestos obscenos o tempo todo. Mas só 4% das pessoas com síndrome de Tourette realmente têm a coprolalia como comorbidade, como sintoma. E quando as pessoas que têm a síndrome vão explicar como ela é, o que elas sentem, elas dizem que a síndrome de Tourette é como um espirro. Tipo, você não pode controlar um espirro. E se você tentar segurar isso, pode ficar pior. Então, é uma coisa a se pensar, porque a gente não pode julgar as pessoas por causa disso, porque é completamente fora do controle delas. Ou, não sei, você consegue controlar um espirro? Se você conseguir, né, meio
diferente. Tá. Os tiques, eles podem variar de frequência e de intensidade. Tipo, eles podem estar muito fortes em uma semana e em outra semana não estarem tão fortes, ou passar um mês muito forte e na outra semana não. E também pode variar de tiques e tal, são vários tiques diferentes, então a pessoa pode variar esses tiques ao decorrer do tempo. E essas variações são aleatórias, mas elas têm a ver com o ambiente que a pessoa tá. Por quê? Os tiques, eles pioram com o estresse, principalmente nas crianças em fase escolar e tal, crianças e adolescentes em fase escolar. E também por causa das comorbidades, das doenças associadas. Por exemplo, muitas pessoas com síndrome de Tourette também podem ter toque, TDAH, podem ser autistas, podem ter dificuldades de aprendizagem, podem ter epilepsia, podem ter muitas coisas porque essas comorbidades afetam a síndrome de Tourette. E também a síndrome de Tourette, ela causa um desconforto social muito grande, ela não é muito bem aceita na sociedade. Então, as pessoas podem desenvolver ansiedade, transtorno pós-traumático, também pode desenvolver depressão e muitos outros distúrbios de humor e coisas do tipo. E também isso afeta muito o desenvolvimento social da pessoa e a forma como ela vai lidar com isso durante a vida. Sobre as causas da síndrome de Tourette. Na maioria das vezes, a síndrome de Tourette ela é identificada como uma desordem genética e ela é mais comum em pessoas de sexo masculino e também é possível encontrar vários casos numa mesma família, mesmo que alguns sejam mais brandos do que outros, entende? Então, ela na maioria das vezes é ligada a fatores genéticos. Inclusive, tem uma coisa muito interessante que eu li em um artigo que eu vou tentar deixar coisinhas na descrição, caso alguém queira aprender mais sobre isso. E ele dizia que foi identificado, né, nessa pesquisa, que quando essa transmissão desse gene da síndrome de Tourette partia da mãe, a pessoa ela tinha mais tiques. Deixa eu lembrar. Os tiques motores eram mais comuns. E quando partia do pai, os tiques vocais eram mais comuns e normalmente apareciam mais cedo. Os sintomas vinham mais cedo. Tem um passarinho. Em alguns casos raros, a síndrome de Tourette pode também vir por outros motivos que não sejam genéticos, como, por exemplo, abuso de drogas, como a cocaína. Também pode vir por causa de remédios anticonvulsionantes. Pode vir por traumas cerebrais, infecções cerebrais e outros tipos de interferência que podem causar essa síndrome. Nesses casos, ela é chamada também de tiques secundários ou tourettismo, que é uma palavra, eu acho que é uma palavra inventada só para isso. Todas as palavras são inventadas. Então, sobre os tratamentos para síndrome de Tourette. O principal tratamento para a síndrome de Tourette é a terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, a pessoa é acompanhada por um psicólogo, psiquiatra e também pode ter outros terapeutas envolvidos, para que ela desenvolva meio de aliviar os tiques, porque os tiques podem ser aliviados. E aí ela vai conseguir lidar melhor com as situações sociais em que os tiques aparecem. Porque existem, tipo, gatilhos para os tiques, entende? Então a pessoa vai aprender a identificar isso e ela vai aprender a lidar com isso da melhor forma possível para ela. Outros tratamentos para síndrome de Tourette também pode envolver o Botox, que é um tratamento muito interessante, na minha opinião. Que é, tipo, se a pessoa tem um tique que ela fica tensionando esse músculo aqui. Aí eles vão lá e aplicam Botox aqui. Aí a pessoa vai ter mais dificuldade para tensionar esse músculo. Então o tique não vai vir. Ou ele pode mudar para outro tique que seja mais confortável para ela. Mas o que mais é interessante nessa síndrome, nesse tratamento, é que eles também podem aplicar Botox nas cordas vocais. E várias pessoas que fizeram esse tratamento com Botox nas cordas vocais perceberam que elas não sentiram mais tanta necessidade de executar algum tique, principalmente as que sofriam com a coprolalia. Isso é muito legal. O tratamento para síndrome de Tourette também pode ser feito por meio de remédios, assim como
outras síndromes, outros transtornos. Só que, como na maioria das vezes tem comorbidades, é muito difícil encontrar um remédio que funcione para a pessoa. Porque ao mesmo tempo que ela pode encontrar um remédio que melhora os tiques dela, esse remédio pode piorar a parte da depressão. Ou ela não pode tomar esse remédio porque ela tem TDAH, ou é autista. Então, é muito difícil encontrar o tratamento certo para uma pessoa. E a síndrome de Tourette, como ela afeta muito a autoestima e a sociabilidade da pessoa mesmo, ela também pode ter dificuldades para ir à escola e tal, então e também para executar tarefas. Então, alguns tratamentos também envolvem a terapia ocupacional e terapia de grupo. Terapia de grupo, era isso mesmo. Tá. Agora eu vou falar sobre alguns casos de pessoas populares que talvez vocês conheçam. Por exemplo, a Billie Eilish. A Billie Eilish tem síndrome de Tourette, ela falou isso em novembro de 2018 ou 2019. Acho que em novembro de 2018 ela revelou que ela tem síndrome de Tourette, e ela revelou isso depois que fizeram um vídeo mostrando alguns momentos que ela tinha tiques durante entrevistas, e aí divulgaram esse vídeo como se fosse uma piada. E aí que ela começou a falar sobre isso, porque antes ela não queria que a síndrome de Tourette fosse envolvida na carreira dela, porque ela já tinha tido muitas experiências em que isso acabou prejudicando ela. E aí ela falou sobre isso no The Ellen Show. Eu vou colocar um link para quem quiser ver, mas tá em inglês, então não sei. E agora eu vou falar sobre outra pessoa que também é muito famosa. Tipo, pra mim ele é bem famoso, né? E é o Brad Cohen. Ele tem um filme muito famoso chamado Primeiro da Classe, que é uma biografia da vida dele. E o Brad Cohen, ele é incrível, tá? Ele é professor, isso já é muito incrível porque professor, gente. Aí, ele é professor, apesar da síndrome de Tourette, que seria algo que todo mundo dizia que iria atrapalhar o desenvolvimento das aulas dele, mas ao contrário, não atrapalhou. Ele, inclusive, ganhou o prêmio de professor do ano nos Estados Unidos. Ele escreveu muitos livros. O livro dele, contando sobre a trajetória dele, ele foi o primeiro no The Times e também foi eleito Education Book of the Year. Eu vou deixar o site dele aqui, porque ele tem um site que arrecada dinheiro e tal para as pesquisas para síndrome de Tourette e também para ajudar as pessoas com síndrome de Tourette nas coisas, porque você sabe, nos Estados Unidos não é tudo de graça, não tem SUS e tal. Mesmo que o SUS não funcione, o SUS ajuda. Tá, defendam o SUS. Também eu vou falar sobre um cara chamado Ben. Ele tem um podcast chamado Tourette's Podcast. É um dos meus podcasts favoritos, na verdade é um dos únicos podcasts que eu ouço todos os episódios. E ele é muito incrível. Inclusive, quando eu tava fazendo meu trabalho de inglês, eu comecei a conversar com ele. E ele até me citou no podcast dele. Foi, tipo, uma honra muito grande. Eu fiquei muito emocionada no dia. E, tipo, é muito bom ter sido citado no podcast dele como um exemplo do meu trabalho, né? E ele ter falado e foi muito legal. E eu recomendo a todos que ouçam o podcast dele, porque é muito rico. Ele faz entrevistas com pessoas que têm síndrome de Tourette, e aí eles discutem vários temas juntos. E é simplesmente incrível ouvir e tal, e pensar sobre as experiências que essas pessoas vivenciam. E também é muito educativo, né? Pra gente aprender a lidar com as diferenças das pessoas. Então, é isso. O vídeo de hoje é isso. E muito obrigada por assistir e tchau!